Olá, minha gente, está no ar mais um podcast Escolha a Vida, uma realização do Centro Diocesano de Apoio ao Pequeno Produtor SEDAP. E como vocês sabem, é sempre uma alegria ter você, nosso internauta, telespectador, seguidor, você, homem e mulher do campo, homem e mulher da cidade, todos, todas, todes nos acompanhando por esse canal de comunicação, o YouTube, desculpa, do SEDAP Pesqueira. Então é uma satisfação estar com vocês e hoje nós vamos dialogar aqui com dois parceiros, né, sensacionais que estão aí na execução. Um está na execução, é óbvio, de um projeto muito importante aqui para a nossa região. O outro participou ativamente desse processo como formador de produtores aqui na nossa região. Sejam muito bem-vindos ao podcast Escolha a Vida. Tudo bem, Florenço? Oi, Felipe, tudo bem? Queria que você se apresentasse aí para o nosso público. Muita gente já lhe conhece, mas É, fica à na, vontade. nas comunidades sou conhecido, né? Vou me apresentar aqui neste podcast. Meu nome é Florenço Francisco. Estou no SEDAP desde 2014 e trabalho em projetos pontuais, projetos paralelos à equipe principal do SEDAP, né? Sou contratado para executar construções, as construções, cadastros, acompanhar as construções e até o final dos projetos. Fica na ponta, né, É, lá com as então eu tenho data comunidades. de início e de final de saída também. Certo. É importante entender isso, porque Florence ele não está naquela equipe da Misério, Isso, né, correto, que é a correto. equipe fixa. Que fixa. Ele está nesses projetos paralelos que tem início, meio e E fim, né, final. isso, É. Florence? Felipe não, Felipe, meu xará, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui conosco. Fica à vontade. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui. Me chamo Felipe Pereira, sou médico veterinário. Formei aqui em Garanhuns, próximo à região, no ano de 2017 e fui convidado, né, pelo SEDAP, por essa equipe, por essa instituição, para justamente ajudar na formação desses caprinocultores, desses produtores que estão lá no campo esperando tão somente um incentivo, né, para que eles possam ser tão produtivos quanto, né? Ótimo, Felipe. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Esse espaço é nosso, tá? Para a gente conversar. Mas a gente vai falar hoje pontualmente desse projeto que vocês estão participando. Você participou, Felipe, que é um projeto financiado pela ADEP, Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. A ADEP aposta em projetos de organizações sociais, né? E aí lança editais e o SEDAP acessa esses editais, se inscreve e que bom que alguns projetos já foram aprovados. E aí, Florenço, eu queria que você nos apresentasse como é que se forma essa parceria, como é que se dá essa parceria, se já houve outros projetos que foi aprovado, até chegar nesse que está sendo executado e qual é, pontualmente, esse projeto que está sendo executado. Felipe, o projeto ligado à ADEP, SEDAP e ADEP, iniciou em 2020. E é até num processo muito difícil, né, para todos, que foi no tempo da pandemia. Isso. Mas para o SEDAP, para a ADEP, para o Estado, deu certo. O SEDAP conseguiu conveniar, iniciar e finalizar o projeto com sucesso. Nesse ano de 2020, que foi ligado à caprinocultura leiteira. Foi o início, o primeiro. Né? Em 2021, teve um segundo processo com a ADEP, que foi a apicultura, com os apicultores para o mel, né? Que foi ligado à Apiasp. Certo. E agora, o atual que nós estamos, no ano de 2023, também com a apicultura não, desculpa, caprinocultura leiteira. A ADEP também já se chamou, se eu não me engano, A D de pé, ADEDIPE, a não D de era? pé, É porque isso. tem pessoas que ainda Mudou, usam a sigla da ADEDIPE, né? Mudou porque só a... o governo muda, né? Sim, Geralmente também outra cabeça pensante entra e diz, não, vamos alterar a sigla. E aconteceu assim.
Caprinocultura, sustentabilidade das famílias rurais no semiárido de Pernambuco é o título do projeto. Sim. Qual é o principal objetivo desse projeto? O principal objetivo é melhorar a renda familiar naquela comunidade, né? Eles já são criadores, e só que não falta uma formação, um incentivo mais profissional, né? Por isso que entra a instituição, a liberação do projeto do governo, e o SEDAP entra nessa linha de atender essas famílias, que são famílias também já acompanhadas pelo SEDAP, né? São associados, e o SEDAP faz esse manejo para que eles tenham mais conhecimento e desenvolvam melhor o seu criar. Quer dizer, a referência para beneficiar essas famílias é a associação. Isso, a Então, eles associação. estão dentro de uma associação que o SEDAP já faz o acompanhamento contínuo. Não é isso? É isso mesmo, Felipe. E dentro desse projeto, é óbvio que existe uma gama de atividades. E dentre essas atividades, o curso de capnocultura. E aí, Felipe, eu queria que tu nos contasse tua experiência nesse curso, né? Como é que ele aconteceu, o que lhe chamou a atenção, até onde você foi. Se eu não me engano, você foi para longe, né? Lá para Cafundó, lá em Buíque, né, É Florencio? longe, viu? Não é pertinho, não. Eu já fui lá também, é bem distante. Me conta aí como foi tua experiência de estar com os produtores, porque eu acredito que com esse período pandêmico também, muitas questões que foram trabalhadas, muitas situações precisaram ser reavivadas. Com os produtores também foram assim, muito apesar que no campo não se parou, mas é necessário esse processo de formação contínua. Como foi essa experiência com eles? Felipe, foi uma experiência bastante proveitosa. Eu fui criado no campo boa parte da minha vida, então depois de formado, depois de, digamos assim, vivenciar o que eles vivenciaram e ter a oportunidade de ter uma formação, e através da minha formação eu consegui ajudar pessoas que, como eu há anos atrás, estava dentro dessa realidade, esperava, né, o conhecimento, esperava a informação, esperava justamente, digamos assim, uma mão ali estendida para que me tornasse mais produtivo, foi excelente. E muito mais porque onde eu cresci, tinha associação, mas minha família assim nunca fez parte da associação e sempre me chamou muito a atenção. Então, justamente, eu enquanto profissional ir até essas associações, saber que tem um grupo de pessoas ali que se esforçam para estar reunidos ali. E deu para ver bem, né, Florencio, em cada uma que nós fomos, desde Cafundó até Acaí, agora mais próximo aqui, Fundão, né, em Sanharó. Foram essas três comunidades. Então, cada uma, independente da localidade, estavam literalmente associadas. Eles tinham aquele intuito. Então, esse esforço da parte deles de estarem, né, ali, deixando suas atividades, que a gente sabe que o homem de campo ele tem as atividades e são atividades que elas têm que ser muito bem regradas. Uhum. Né? Então, eles deixavam aquele tempo ali para justamente, né, ganhar esse conhecimento e, consequentemente, aplicar. E assim, foi muito bom o diálogo com eles, né? Teve conversas mesmo, eu me senti muito acolhido e acho que também eles se sentiram à vontade, né? A gente realmente pôde, assim, descontrair, né? E, claro, não deixando de formar. E acho que foi a última das formações que teve, a Daphne ela foi e apontou para a logo do SEDAP, né? E aí, quando ela estava falando lá na fala dela, ela falou do mandacaru, que é a resistência. E eu vejo isso neles. Eles são resistentes em manter a complexidade, que é uma associação, mas eles ali resistindo para que tudo vá bem. Então, isso me chamou bastante a atenção. É importante você pontuar isso, até porque também, né, Florencio, a gente toma como base o princípio do associativismo. Eu acho que nenhuma luta é melhor do que a luta coletiva. Sem dúvida. Né? Sozinho a gente é mais fraco. Quando a gente reúne forças, a gente fica mais forte. Mas, Felipe, do que foi trabalhado nesse curso de capnocultura? E aí você, na sua metodologia, é óbvio que trouxe várias abordagens
para que os produtores pudessem compreender algumas questões. O que foi mais abordado e o que isso reflete diretamente na produção, lá na comunidade, com os produtores, com o seu rebanho? Pronto. Quando o SEDAP entrou em contato comigo, ele perguntou qual seria o título assim, do curso, e aí eu coloquei caprinocultura e manejo animal. E aí justamente ficou esses dois principais pontos. A caprinocultura, durante essas vivências, essas formações, eu trouxe justamente os dados, né, o cenário da caprinocultura no país, né, na região Nordeste, a qual estamos inseridos, e principalmente no estado de Pernambuco e na nossa região. E aí eu fiz questão de mostrar para eles que eles estão inseridos nesse cenário. Porque muitas atividades a gente vê, às vezes, na TV, você produtor, às vezes assiste um Globo Rural, o próprio programa, né, algo na internet, e muitas vezes você só vê a atividade sendo rentável, lucrativa fora. Parece que os números expressivos só ocorrem fora da nossa região, fora do nosso contexto. Então, eu fiz questão de mostrar, né, nessa primeira abordagem, que eles estão inseridos nessa atividade. Ou aqueles que iriam iniciar, que eles fariam parte desse número. Então, nesse cenário da caprinocultura. E depois nós falamos sobre os principais manejos animais. E aí se abordou o manejo nutricional, manejo sanitário e o manejo reprodutivo. E aí em cada um, né, teve vários pontos ali trabalhados, mas aí também eu fiz questão de em cada um mostrar que dentro da realidade deles, eles podem ter um bom manejo nutricional, porque às vezes também, né, você que está nos ouvindo, nos assistindo, tem essa concepção de que eu tenho que investir muito, eu só posso ter uma produção muito rentável se eu investir muito, né? Falando aqui bem simples, em ração, que eu tenho que estocar isso, aquilo, outro, em grande quantidade. Eu fiz questão de mostrar, Felipe, que não é dessa forma, que dá para você ter a sua propriedade, seja o tamanho que for, e aplicar a sua realidade, utilizando a alimentação ali disponível para os animais. Na questão de manejo sanitário, a maioria dos produtores, você percebe que eles conhecem as doenças, as principais doenças, só que às vezes não sabe como tratar da forma correta ou principalmente prevenir. Então a gente trouxe esse enfoque. E no manejo reprodutivo também, muitos têm essa concepção de que também tem que aplicar muito, que o investimento tem que ser muito alto para ter um bom rebanho ali, uma boa genética. E já tem uma genética sendo instituída, o próprio SEDAP, né, quando oferta, né, beneficia nesse sentido do incentivo com o animal, né, com o aprisco ali, vai trazer justamente raças ali para dentro, um potencial genético ali para a região. Então a gente abordou esse cenário da caprinocultura e esses três principais tipos de manejo. Isso é muito importante. Eu acho que conhecimento é uma coisa que ninguém toma, né? É verdade. Só se você quiser recebê-lo e jogar ele fora. Mas quando você quer conhecimento, ninguém toma de ti. Então, é importante frisar que o projeto, muito além de colaborar com algum material, ou seja, é muito importante fortalecer a caprinocultura, dando instrumento, o abrigo para a gente poder criar o animal de uma forma mais adequada possível e ele produzir melhor, mas também o conhecimento, né, e a partir do curso é algo que com certeza ninguém vai tirar do produtor. Sem dúvida. Florencio, quantas famílias foram beneficiadas com esse projeto? Famílias, Felipe, foram 73 famílias beneficiadas. Umas com a cabra, matrizes, entrou os reprodutor também, abrigos e algumas famílias somente para se beneficiar com o curso, assistir o curso. Certo. Essas que foram beneficiadas apenas com o curso são famílias que já fazem, no caso, que já são criadoras, né? Então, no início, são interessadas em iniciar. Aí o curso serviu para dar uma luz, despertar. E houve muito, principalmente quem teve uma boa curiosidade nos cursos, está sempre perguntando ao Felipe. Visitou Felipe, algum abrigo visitou. Sim, os que eram mais próximos ali. Os animais que foram comprados. Sim. Também. Os instrumentos. Foram comprados também alguns equipamentos para os produtores. Sim, foram.
E os abrigos que foram construídos, Florencio? Onde foram construídos e como foi o critério, né? Porque a gente sabe que não são... A gente tem mais criadores do que o número de abrigos que foram construídos. Como se deu isso? O processo de início, Felipe, ele começa até mesmo antes do ADEP entrar. Sim. Né? É como eu falei, as acompanhadas. A equipe Misério faz o levantamento antes, né? Antes mesmo de dar entrada no projeto. Então, eles fazem o levantamento de saber quem são os criadores, quem tem mais animais, né? E a partir desse processo pega os nomes deles, prepara-se para a equipe de projetos do SEDAP saber o quantitativo de pedir, né? No caso, há um processo seletivo ali. Isso. Até mesmo Antes nesse mesmo processo entra a equipe técnica que faz o acompanhamento lá para poder... Começa por eles mesmo. Um exemplo que se possa dar é, por exemplo, você pega um produtor que tem 10 animais e que tem um animal. Esse de 10 já está na frente para do o abrigo, isso. Certo. E assim se deu... Até porque tem essa questão. O que é que possibilita, Felipe, um criador ter um espaço adequado para criar os seus animais? E aí tem a questão do clima também. Por exemplo, entre o clima de Acaí e o clima de Pacheco é mais ou aquela comunidade de Buíque, Cafundó. Existem algumas diferenças. Então, ter um abrigo, ter um local adequado para a criação, o que é que isso possibilita ao criador? Vai trazer benefícios, né? Muitos, durante a formação, eu até fiz questão de saber quanto os que já tinham animais, né? Qual era o tamanho do seu rebanho, se só tinha um animal, se ia adquirir animal. E foi um dos pontos falados nesse sentido das construções, no caso, se fosse por conta própria, ou daqueles que receberam o abrigo, de levar justamente em consideração o terreno ali em que está inserido, se vai ser, né, trazer benefício ser implantado naquele local. E aí, como você falou, no sentido de clima, por mais que seja, digamos assim, uma só região, a região do Agreste, o clima seja muito semelhante, mas de acordo com a localidade, como o próprio Florencio mencionou, tem locais que é mais quente, tem locais que é mais frio. E aí o abrigo ele traz justamente essa segurança e até conforto, né? E esse conforto não no sentido digamos assim, de bem-estar animal, mas conforto para que aquele animal ele seja produtivo. Né? Se o animal está muito mais exposto a efeitos adversos, que aí vem o frio, o próprio fato dele estar ali em contato com os resíduos dele próprio, né? As fezes, a urina, né? Vai promover mais verminose. Então, se eu tenho um abrigo, ele fica amparado, ele vai termorregular ali a sua temperatura, tanto no sentido de não passar muito calor, quanto nesse período de inverno, que é o período mais complicado para caprinocultores. Vocês até, assim, relatam, né? Que, no inverno muito verme, eles ficam todo amuado, aquela coisa toda. Então, né, ter uma estrutura ali que reduza, né, proteja o animal, vai fazer com que toda aquela genética, todo aquele manejo que está sendo feito, ele possa expressar, né, trazendo rendimentos, no caso caprino leiteiro, né, a cabra leiteira, produzindo leite, e aqueles que criam para fazer a comercialização, os próprios cabritos, né, tornarem-se mais robustos e chegar ao que o caprinocultor deseja. É legal, é importante tu frisar isso. Mas, Florencio, quais foram os municípios, pontualmente, eu acredito que foi aqui os municípios mais próximos aqui da nossa região, que foram beneficiados. Sim. As comunidades, não precisa citar especificamente, mas os municípios. E o que isso agrega, tanto a nível comunitário, mas a nível também de município, a um nível mais macro. A gente parte da comunidade para o Estado. O que é que isso agrega de potencial para todas as partes? Porque eu sei que tem um benefício. Por exemplo, a gente constrói um abrigo, a gente fortalece a economia, porque a gente vai estar comprando o material, não a grandes empresas, mas a empresas pequenas, e aí beneficiando
os comerciantes, a gente vai beneficiar a mão de obra, a gente vai beneficiar o produtor que está recebendo. Até mesmo as matrizes que foram compradas também foram dentro das associações acompanhadas também pelo SEDAP. No caso, já também gera uma renda ali dentro da comunidade, não é isso? Como é que as pessoas recepcionam ao projeto? E como é o comportamento delas frente a isso? E a partir do momento que recebem, não só a questão material, mas, por exemplo, formativa, como é que o despertar acontece e o que isso modifica na vida da família? Elas aceitam, querem, porque também já viram outros, igual eu falei, teve outros projetos, até mesmo estamos voltando em comunidades que já foram atendidas e viram que deu certo para os anteriores. Aí por isso há também um interesse muito grande deles de melhorar o seu plantel também, entendeu? Parte disso aí também. Certo. Felipe, o que tu observava de mais interessante enquanto assim tu ministrava o curso, tu estava lá? Aliás, eu sei que você já participou de outro momento com o SEDAP, mas nesse projeto, o que tu pontua de mais interessante que tu vivenciou nessas comunidades que você foi? Eu acho que o desejo deles de aprenderem. Como foi falado, tem caprinocultores que já estão na atividade e que aí eles têm uma certa, assim, eu digo dificuldade, uma limitação realmente de conhecimento. Às vezes até recebeu aquele conhecimento, mas com o passar do tempo, né, esqueceu. E aí você vê que ele já vem com aquela sede, olha, eu estou com essa realidade, né, o que pode ser feito, né? Então, mostra que eles querem fazer algo acontecer, né, por isso estão direcionando, e principalmente aqueles que ainda vão iniciar, né, a atividade. Eles vêm com mais sede ainda, né, Florencio? Tem esse último curso, a gente percebeu que tinha alguns que, né, estavam ali justamente para ganhar aquele conhecimento. Eita, como o Florencio disse, eu ouvi falar, né, eu vi fulano, eu estou vendo, às vezes, a minha propriedade vizinha ali, que ele está tirando renda daquela atividade. Então, eu quero isso para mim. Então, acho que foi essa percepção que eu tive, que eles estão, né, digamos assim, com sede daquele conhecimento para justamente aplicar dentro da sua propriedade. Certo. Mas o que você orienta, né, enquanto profissional, enquanto médico veterinário, para que, de fato, os produtores tenham um olhar, um cuidado para o seu plantel, para a sua criação, para melhorar a produtividade? Porque muitos dos que nos acompanham talvez não tenham passado por esse processo formativo, outros não têm a oportunidade de ser acompanhados pelo SEDAP, mas tem ali uma certa... Já entrou nessa perspectiva de criar. E aí, como você orientaria essas pessoas a ter alguns cuidados com sua criação, a fazer um controle também, mesmo sabendo que é difícil, né, quando você não tem um acompanhamento? Pronto, dentro do curso, né, para você que está nos assistindo e talvez, como ele disse, não está inserido nessa realidade de ter o acompanhamento, a gente falou dos principais manejos, né? Então, sempre vai ter que ter essa sequência. No curso, Felipe, eu abordei que o final é o manejo reprodutivo, porque para a cabra ela produzir leite, ela vai ter que gerar, ela vai ter que gestar, ela vai ter que produzir uma cria, né? Então, o final, digamos assim, desse caminho a ser percorrido é a reprodução. Às vezes você está aí, não, vou comprar a melhor raça, né? Eu já vou falar que a raça Sunny é muito, muito boa e vou investir ali naquela genética. Mas se você não tiver o manejo nutricional e o manejo sanitário adequado, essa raça muito boa, seja ela qual for a raça, ela não vai expressar essas características que a raça é inerente à raça ali. Então, a gente trabalhou dessa forma. Então, o manejo nutricional, o caprino, ele não consome tanto quanto um bovino consome, por exemplo. Então, você não precisa se limitar, achar que na sua propriedade, mesmo que pequena, não possa ser feito esse manejo nutricional da forma correta.
E aí, ter essa perspectiva ali de ter aquele olhar dizendo, eita, o que eu posso fazer? Eu sei que existe o período seco, então eu tenho que guardar alimento. Então eu posso plantar milho para fazer silagem, eu posso ter aquela área para plantação de palma. Tem uma área que eu posso delimitar para pastejo. Né? No manejo sanitário, né, tem a vermifugação que é muito importante. Como nós falamos também no curso, a questão de ter o próprio aprisco. Ou, eu não tenho essa renda, não tenho o incentivo, o investimento, mas aí dá para fazer adaptações, pelo menos suspender ali de alguma forma, colocar num terreno mais com uma melhor drenagem, né, mais seco ali. E todos esses fatores vão contribuir para que haja a produção, né, de crias, consequentemente a cabra, né, vai produzir leite, e com todos esses manejos bem, digamos assim, alinhados, você vai conseguir ter uma atividade rentável, seja para você mesmo, no sentido de apenas consumir o leite, não é? E até chegar o caso de vender, comercializar, beneficiar através de derivados lácteos em si. Então, minha gente, olha, prestar atenção, viu? Algumas orientações que Felipe, veterinário, está passando para vocês que também não tiveram a oportunidade de estar nesse curso que o SEDAP ofertou a partir do projeto financiado pela ADEP. Então, importante frisar as nossas parcerias, o nosso agradecimento à ADEP, né, por acreditar no trabalho do SEDAP. Agradecer também a nossa parceira de longa data, a Misério. Agradecer também ao BNB, agradecer à CEE, a Conferência Episcopal Italiana, ao deputado Valdemar Borges, que também, a partir de emendas parlamentares, contribui para a atuação do SEDAP. Florencio, o projeto está chegando ao final, né? Logo aí nos próximos meses já estará chegando na reta final, que é a reta de prestação de contas e etc. e tal. Mas das comunidades, o que ficou? Qual foi o movimento delas, né? Eu sei que o SEDAP não cobra em troca de nada do que realiza na comunidade, mas, de certa forma, quer a participação efetiva da comunidade no que a gente realiza. E aí, como se deu essa participação, as respostas deles, houve colaboração deles durante a execução das atividades, que, por exemplo, na realização dos cursos que foram realizados, a gente teve a parceria efetiva dela, porque foi a própria comunidade que organizou toda a logística para acolher as pessoas, etc. E aí, como tem essas respostas? Como você vê isso? Eu pergunto a ti porque tu tá lá em loco praticamente todos os dias. Eu estou acompanhando as construções, né? O pessoal bastante satisfeito em estar recebendo aquela implementação. Em termos de valores para eles, eles mesmos dizem que não conseguiriam, assim, de imediato fazer uma alvenaria desse porte, né? Criavam seus animais na medida do possível deles, né? E com essa implementação de bom agrado que eles estão recebendo esses abrigos, que vai melhorar o plantel deles, que já teve até resposta nos primeiros que foram iniciados, que foram prontos, que já estão em uso. Os animais melhoraram bastante do que era antes, né? Já dá para se perceber um depois do abrigo. Uhum. Então, a resposta deles é essa, a gratidão para com o SEDAP, para com a ADEP, em estar atendendo as necessidades dele nesse ponto de criação de cabras. Certo. Eu queria que a gente está chegando ao final do nosso podcast e eu queria que vocês deixassem as considerações finais e a importância. O SEDAP é uma organização do terceiro setor. A gente sabe que para a gente executar determinadas demandas, a gente precisa de investimentos. Às vezes, esses investimentos vêm de atores privados, de outras entidades,
que beneficiam, vem de atores públicos também. Felipe, doutor Felipe, como é que você vê essa questão da importância do terceiro setor fomentar iniciativas como essa e de, na ponta, estar recebendo investimentos para levar para o produtor? Deixe suas considerações e já antecipo, de fato, a nossa gratidão por ter tido você no curso. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso e a gente já está colhendo resultados, e de ter você como parceiro nosso também. Felipe, eu vejo que... Vou começar pelo SEDAP, né? E já entra para o agradecimento. Eu fiquei muito feliz, como eu disse, pelo convite, e o SEDAP é a execução, né? Por mais que se tenha planejamentos, projetos, e claro, né, eles justamente são o gancho para trazer o recurso para mais perto, né? Mas se você não conseguir executar da melhor forma, então não vai ter outro gancho, porque aquilo não teve, né? E o SEDAP tem feito essa execução, né? Tem trabalhado ali, e cada vez que faz isso, ele mostra resultados e é o gancho puxando, no caso, como você disse, o terceiro setor, as entidades públicas, privadas, que querem justamente ajudar ali, contribuir de alguma forma. E a ADEP, no caso, né, foi esse investidor. Quando eu concluí a formação, a gente vai passando, digamos assim, a conclusão. Eita, né, vivenciei isso e tudo mais. E eu pensando, né, que, por vezes, um produtor ele tenta um investimento, né? Ele capta uma linha de crédito em uma instituição, por exemplo, financeira. E órgãos, né, entidades como a ADEP, justamente são esses investidores, né, que vão possibilitar, né, você agariar aquele recurso fazendo aquilo que é para você ser feito. Porque é interessante isso, que o produtor simplesmente precisa fazer o que ele foi e quer fazer, quer ser caprinocultor, quer aplicar tudo aquilo que ele, né, recebeu, tanto no sentido físico quanto no sentido de conhecimento, e conhecimento principalmente porque é o que vai manter ali na cadeia. Então, pessoas aí da ADEP, instituições, né, investem em projetos como esse, toda uma comunidade, várias comunidades sendo beneficiadas, e só justamente rentabilidade para o nosso estado. E como eu falei no início, deixar toda essa população no cenário pernambucano, no cenário nordestino, da região Nordeste, e até por que não dizer, né, que futuramente ouvi no jornal dizendo que aquela região, a região, né, ali, qual está inserido esses atores, está sendo muito rentável. Então, isso acho que é o carro-chefe, é o resultado que a gente quer. E eu fiquei muito feliz, né, muito feliz de poder contribuir dessa forma. Aqueles que, né, possivelmente estiveram conosco e venham a assistir, a ouvir esse podcast, né, minha gratidão por toda a experiência, a você, Felipe, ao Florencio, a toda a equipe, né, por esse convite que com certeza, né, me alavancou no sentido profissional. Sou muito grato. Nós que te agradecemos, Felipe, por toda a colaboração para com a instituição, para com as comunidades. Florencio, quais são suas contribuições em relação ao projeto, em relação a essa caminhada aí com o SEDAP, nesse projeto que você está pontualmente executando agora? Pronto, eu digo assim, o SEDAP é uma ponte. Ele falou que é um gancho, realmente, que traz, né, o benefício, e a ponte é a mesma função. Está aqui o produtor precisando de um apoio, o SEDAP é a ponte de buscar o recurso e partir para o produtor, né? A custo zero, praticamente, para o produtor, não é um empréstimo, esse investimento, né, que é alto. E assim é o SEDAP. Assim é o SEDAP. Ele, toda vez que fala do SEDAP, se emociona. Se emociona, né? Tá no coração ali. No caso, o SEDAP é essa ponte para o produtor, e após a execução, o pessoal da Misério, a outra equipe, faz o acompanhamento após o projeto. É isso? E com a ADEP, igual falei no início, é o terceiro convênio
para o SEDAP. Então, quer dizer que o SEDAP pontualmente está cumprindo. Tá cumprindo tem uma suas credibilidade metas, já credibilidade. Muito apesar da gente ter concorrido de igualdade com outras instituições, mas se o projeto foi aprovado, é óbvio que já existe dentro desse órgão alguma credibilidade. Sim. Ou não fosse, não estariam sendo aprovados os projetos. Exatamente. Né? Minha gente, obrigado. De fato, o nosso podcast se encerrou. Está se encerrando. Agradecer a vocês que estão em casa, agricultores, agricultoras, homem do campo, homem e mulher da cidade também. Vocês que fazem, né, esse nosso Brasil, esse nosso estado aí girar com a agricultura familiar. O nosso forte abraço a cada um. É sempre importante a gente plantar esperança, esperançando. Então fica o nosso abraço e que você curta, compartilhe, mande para os seus amigos, porque essas informações de hoje foram muito importantes. Valeu!